Então vamos lá, pessoal. Mais uma aula, né? Hoje vamos comentar um pouco sobre o efeito fotoelétrico e o experimento da dupla fenda, né? Lembrando que essa aula é a de computação quântica, né? Então ainda estamos no começo da aula, né? Da disciplina. Então, o objetivo dessa aula é compreender os conceitos importantes do efeito fotoelétrico, entender o experimento da dupla fenda, uma introdução à interpretação quântica desses fenômenos e a relação deles, principalmente com a computação quântica. Então, primeiro que a gente vai falar é o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um metal ou um material, especialmente metais, né? Quando é exposto a uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética. Nesse caso, seria a própria luz. A luz visível já pode causar um efeito fotoelétrico em determinados materiais, né? A primeira pessoa a observar esse fenômeno foi o físico Hertz. O mesmo Hertz lá das ondas eletromagnéticas, das frequências que a gente usa, né? Então por isso que a gente usa o nome Hertz, em homenagem a esse cientista, né? Essa fórmula aqui não foi proposta por ele, foi proposta por Max Planck, mas define exatamente como é feito isso. Então Hertz, lá por volta de 1800 e alguma coisa, ele observou em seus experimentos esse fenômeno, né? Então essa fórmula representa o quê? A energia de um fóton, né, de luz, uma constante Planck, por isso que quem acabou definindo essa fórmula foi o Planck, vezes a frequência dessa própria luz. Isso aqui que deu a ideia da dualidade onda-partícula, o efeito fotoelétrico, e aí começou as ideias, né? O experimento que o Hertz fez foi por volta de 1887, quando ele estava estudando as teorias de Maxwell sobre as ondas eletromagnéticas. Então, o Maxwell descreveu toda a matemática, a teoria, tudo sobre o experimento e fez alguns experimentos na época, e o Hertz estava reproduzindo esses experimentos com mais precisão, com os equipamentos melhores. Aí, observando esse fenômeno, ele observou que quando ele soltava uma onda eletromagnética pelas antenas dos receptores, que a antena não, né? Os eletrodos das antenas, tanto do emissor e do receptor, ela acabava emitindo uma faísca, um flash de luz. E ele percebeu que esse flash de luz se concentrava muito mais quando estava iluminado o equipamento do que tivesse no escuro o equipamento. Aí, fazendo alguns experimentos, ele viu que, por volta da luz violeta, ou chegando no espectro eletromagnético e chegando no infravermelho, no ultravioleta, desculpa, ultravioleta, né? Infravermelho está de um lado, ultravioleta está do outro lado, né? Do espectro. Lembrando que vocês já devem ter visto isso nas aulas anteriores, né? Que a gente já comentou sobre ondas eletromagnéticas, né? Então ele percebeu que quando você colocava na ultravioleta, a emissão desse feixe de luz era muito maior do que em outros comprimentos de luz. Então daí que veio a ideia de propor esse efeito, mas ele não sabia chamar ainda de como era esse efeito. Ele descreveu o que acontecia e ficou ali durante alguns anos parado essa proposta, né? Até que por volta, mais especificamente no dia 14 de dezembro de 1900, Max Planck apresentou numa reunião de físicos na Alemanha uma expressão matemática que relacionava energia e frequência, ou seja, a luz. Pois aí que a partir das ideias de alguns experimentos que ele já estava vindo fazendo, principalmente reproduzindo o experimento de Hertz, e outros experimentos que ele via que a física clássica, a física newtoniana que a gente está conhecido, quando ele fazia a matemática, ela se comportava de um jeito. Quando ele colocava esses valores no experimento, não se comportava mais como a matemática, mas ele via o experimento acontecendo. Aí ele falou, opa, tem alguma coisa de estranho aí. Foi aonde deu o primeiro start entre o cientista, pode ter sido outro cientista, mas foi na mesma época, e o Max Planck foi o primeiro a relatar isso, falou, tem alguma coisa na física clássica, que é a chamada mecânica clássica, newtoniana, né, que já está vindo, há 200 anos, 300 anos, vindo com essas ideias, e deu um errinho ali nos cálculos. Aí ele propôs, então, a famosa forma energia é igual a constante de Planck
vezes a frequência da luz. Porque ele fazia um experimento com luz, no experimento chamado de corpo negro, que era o quê? Você incidir energia através de calor no material e ver a resposta desse material. Então ele começava a ver que a emissão dele funcionava um pouco diferente. Seria como a gente pegasse um prego de metal, vamos dizer um ferro, né? Colocasse no fogo. Ele não começa a ficar incandescente, isso. Então, seja, para alguns materiais, esse fenômeno acontecia e deixava o material brilhoso, né? Tipo, que nem o ferro vai acendendo, passa pelo vermelho, laranja, e se colocar uma temperatura muito alta, vai tender para o branco. Isso que a gente vê. Mas na matemática, não era possível fazer isso. A matemática falava que chegava uma hora que não acontecia nada, acontecia outras coisas. E ele falou, não, peraí, o experimento está falando isso, aí que ele entrou com essa proposta de energia igual a constante, que ele determinou, né, vezes a frequência. Então, vamos fazer um exemplozinho rápido aqui, como seria isso na vida real nossa, na vida prática nossa, né? Vamos pegar aqui, calcule a energia de um fóton, a gente já lembra o que é fóton, que a gente já comentou nas aulas anteriores sobre fótons, né? A gente vai fazer de novo, vai falar sobre fótons, deixa mais pra frente, né? Fótons nada mais é do que, vamos dizer, um pacotinho de energia, um pacotinho, no nosso caso, de luz, vamos dizer, né? Um fóton de luz, com uma frequência de 5 vezes 10 a 14 Hz. Né? A gente já tem a fórmula. Lembrando, quem é a constante de Planck? Constante de Planck é esse número extremamente pequeno, 6,628 vezes 10 a 34, aqui é uma vírgula, vezes Joule vezes segundos, que é a unidade. Lembrando das unidades da física, na ciência, na química, na matemática, na computação, na engenharia, existe chamada as unidades. Então, são unidades que dependem de metros, litros, e aí a gente trabalha com joule. E a frequência que a gente já está acostumado, né, de 5 vezes 10 a 14. Pegando essa forma, a gente faz simplesmente a troca, né? 6,6 vezes 10 a 34 vezes 5 vezes 10 a 14. Vamos fazer passo a passo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os 5 vezes 6,6, coloquei aqui dá 33,3 e repeti a potência de 10. Para quando a gente está sem calculadora ficar mais fácil de fazer essas coisas, dá para fazer na mão tranquilamente todas essas contas. Fizemos isso, depois da potência de 10, a gente trabalha com potência de 10. Potência de 10 é o quê? É a soma dos expoentes. Então, menos 34 com mais 14 vai dar menos 20. E depois a gente só faz o ajuste da vírgula, né? Se andou para lá, menos, volta 1, soma mais 1 aqui, né? Então fica menos 19. Lembra, a gente andou uma casa para esse lado, então a gente soma. Se fosse para o outro lado, a gente subtraía lá na potência. Como a gente andou, a gente somou. Ah, vai ficar 21. Não, então somou, gente. Menos 20 mais 1, menos 19. Então fica 3,3 vezes 10 é menos 19 joule. Essa seria a energia que seria emitida pelo esse fóton de luz quando a luz batesse, né? Então vai vir uma luz, vai incidir, por exemplo, nesse material, e nesse material vai jogar um fóton para fora, um elétron, que a gente vai comentar, nessa energia. Então essa é a energia que a gente precisa que seria emitida, né? Continuando, então, mais um pouco, qualquer coisa a gente volta nesses cálculos. Aí, em 1905, veio uma pessoa que alguns podem ter já ouvido falar, né? Albert Einstein. Ele propôs uma explicação, uma revolução para o efeito fotoelétrico, utilizando as teorias de quântons de luz, que aí a gente começou a usar a palavra quantum, quântica vem da palavra quantum, que quer dizer quantizar, né? Então ele foi um dos que propôs, outros já estavam vindo falar, mas ele descreveu no trabalho dele de 1905, falando sobre o surgimento de luz. Aqui, ó, Einstein sugeriu que a luz não é apenas uma onda contínua, mas é composta por partículas discretas, chamadas fótons. Então, ele foi lá e descreveu isso no artigo científico dele. Cada fóton possui uma quantidade específica de energia que é proporcional à frequência da luz. Isso aí já vem das propostas que Maxwell veio descrevendo, né? Então aqui vamos só pegar um simulador, tanto que aqui está o simulador, tá para quê? Para a gente ver aqui, deixa eu mudar aqui a tela. Esse aqui é um simulador que representa mais ou menos a ideia do efeito fotoelétrico. Que é o efeito fotoelétrico, né? A ideia é ele mesmo, né?
Então a gente tem o quê? Duas placas. Aqui eu vou colocar nessa plaquinha, eu vou falar que ela é sódio, eu troco aqui, né? Opa, já até ligou aqui, deixa eu desligar ele. Opa, volta. Um diferencial de potencial, eu coloquei no máximo aqui do simulador, 8 volts, né? E aqui um comprimento de luz. Vamos deixar na luz no infravermelho, lá do outro lado, lá depois do vermelho, né? E vamos ver como que se comporta. Então, a gente tá vindo, tá lá, a gente joga a luz em cima dessa placa, não acontece nada. Quando a gente vai vindo aqui na luz vermelha, né? Tá vendo aqui, a gente pode vir mexendo no comprimento de onda, né? Conforme a gente vai chegando aqui próximo do azul, vamos dizer, vamos estar aqui mais ou menos, ó, entre o azul e o verde, para o sódio nessas condições, ele já começa a fazer o quê? Esses fótons de luz começam a bater nessa placa e essa placa começa a soltar elétrons. Conforme vai vindo, a gente pode ver aqui pela corrente elétrica, né, que aí, como ele vai soltar elétrons, vai fechar o circuito elétrico, coisa que vocês já viram nas outras disciplinas, né, na parte de elétrica, né, ele vai fechar e vai aumentar essa corrente elétrica. Então, ou seja, conforme vai vindo, a radiação vai incidindo, a radiação eletromagnética da luz, por exemplo, do ultravioleta, vai incidindo nesse material, ele vai liberando elétrons, que é o chamado efeito fotoelétrico. Conforme a gente vai passando para outros materiais, por exemplo, o zinco é muito parecido. Vamos pegar aqui, por exemplo, o magnésio. Ele muda também a quantidade, dá para ver que ele solta mais elétrons. Ou às vezes ele começa a soltar uma hora mais. Por exemplo, ó, no sódio, aqui ele já estava soltando. Ó. No magnésio ainda nem começou a soltar. Vamos voltar para o sódio. Aqui ele já está soltando. Então isso é proporcional a cada elemento químico, essa emissão desses elétrons. Por isso chama efeito fotoelétrico. Fóton vem de luz, que quer dizer o fóton de luz, né? Que incide no metal, que esse metal solta elétrons. Isso para metal, tá, pessoal? Mas isso também pode acontecer para outros materiais. Por exemplo, todo mundo já viu aquele caso de repente você deixa alguma coisa, um plástico, por exemplo, você deixa exposto lá no sol durante muito tempo, começa a degradar. O que acontece? É a mesma coisa, é o efeito fotoelétrico atuando, porque o que está acontecendo? A emissão da luz que vem do sol, que pega em todos os espectros, né, desde o infravermelho ao ultravioleta, né, está incidindo naquele material, vamos dizer, no plástico, né, vamos lá, vamos pegar um pedaço aqui, vamos pegar um pedaço de plástico aqui, né, está incidindo nesse plástico e conforme ela vai batendo, aos poucos, bem lentamente, ela vai soltando elétrons, ou seja, vai quebrando as cadeias moleculares, as moléculas do plástico vai quebrando. Por isso que tem aquela degradação do plástico, quando a gente deixa no sol. E a gente pode ver com outros materiais também, que aí a gente vai falando que está degradando, né? Acontece muito no plástico, a gente vê bastante no plástico, né? Então, essa é a ideia do efeito fotoelétrico, né? Vamos fazer um exercício de efeito fotoelétrico aqui, então. Então, suponha que você tem um material que a função trabalho dele é 2,28 vezes 10 a menos 19 joule. Gente, função trabalho é a energia, tá? Já lembrando aquela parte lá, né? Esse valor aqui é exatamente do sódio, do metal sódio, tá? Eu já fui lá, peguei do metal sódio. Qual deve ser a frequência mínima de luz incidente para ocorrer o efeito fotoelétrico? Então, ou seja, quanto que eu tenho que jogar quanto tem que ser essa frequência dessa luz batendo, que nem tá aqui, ó, vamos lá, a luz está vindo, batendo, bate na superfície do metal, que nesse caso é o sódio, que esse valor é referente ao sódio, para soltar um único elétron, pelo menos. Então, a nossa fórmula está aí. A gente vai fazer uma mudança na fórmula, né? Porque o que acontece? A gente está querendo frequência. Frequência é F. A gente tem energia e a constante de Planck, que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos decorar ela, pelo menos durante esse semestre a gente vai estar com ela decorada. Depois é capaz de a gente esquecer, mas de vez em quando ela lembra, ela vem de novo, né? Vamos fazer a substituição. Quem é a energia? A função trabalho. 2,28 vezes 10 a menos 19, dividido pela constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34. Fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exercício, vamos separar por partes. Se é uma multiplicação, a gente pode separar em dois pacotinhos, né? Esse dividir com esse e esse dividir com esse, que é uma multiplicação. Já dividi 2,2 por 6,6, dá aproximadamente 0,344 vezes 10 a menos 19 dividido por 10 a 34, né? Vamos só dividir. Se
tá por baixo, aqui, quer dizer que vai para o outro lado somando. Então ele sobe para cima, como agora era menos, vira positivo. Lembrando, os expoentes a gente soma. Potência de 10 a gente soma os expoentes. Então, menos 39 mais 34 dá 15. E aí a gente ajeita na fórmula para ficar bonitinho, né? 3,4 vezes 10 a 14 Hz. Então essa tem que ser a frequência de onda para começar a soltar o seu primeiro elétron nesse caso. Tá? Então essa é a frequência de onda que vai ter que soltar tudo. Aí depois a gente faz os cálculos, depois mais pra frente, de quanto seria esse comprimento de onda, só pra ver exatamente como ficou, né? Depois a gente faz isso mais pra frente. E tudo isso foi descrito quando? O Einstein descreveu tudo. Ele descreveu tudo num artigo científico em 1905, os famosos 5 artigos de 1905 que o Einstein publicou. Nem vou me arriscar a falar o nome do artigo, né? Seria alguma coisa sobre um ponto de vista relativo à produção de transformação da luz. Tá? Eles dão uns nomes chiques, né? O que o Einstein propôs, a grosso modo, nesse artigo? Einstein propõe que a energia da luz não é distribuída continuamente, mas sim em quantum, ou seja, os quântons de luz, os fótons de luz, os pacotinhos de luz, né? Discretos de energia. Ele sugere que um feixe de luz consiste em quantidades específicas de luz que são absorvidas ou emitida, dependendo da condição, se a gente está emitindo ou absorvendo essa luz, né? Em unidades inteiras, né? Então não pode ser fracionado, né? É sempre um número inteiro. Isso aqui explicou a radiação do corpo neutro, que a gente já tinha, que o Max Planck teve aquele problema lá quando esquentava os metais, né? Então ele descreveu esse fenômeno matematicamente de um modo simples de todos. Tanto que foi por causa desse trabalho que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Todo mundo às vezes acha que foi por causa da teoria da relatividade restrita e relatividade geral. Não foi. O Einstein ganhou seu Prêmio Nobel da Física por causa desse trabalho. O que as pessoas confundem é que esses trabalhos, tanto da relatividade e do efeito fotoelétrico, foi publicado no mesmo ano. Então as pessoas confundem isso. Mas é esse aqui que é o Prêmio Nobel de Einstein, foi em cima disso. A gente pode pegar um dia e ficar comentando sobre quem ganhou, quem não ganhou, por que não ganhou os prêmios Nobéis, qual é a definição para se ganhar um prêmio Nobel de Física, por exemplo, né, de Química, e aí vai, né? Então a gente pode definir isso, né, depois mais pra frente. Conversar sobre isso. Aqui está o artigo científico, né? Vocês vão ter esse slide, depois aqui é clicável, você já leva para o site lá o artigo. Para quem tiver bem o alemão tiver bom, dá para entender bem o artigo científico falando sobre esse fenômeno. Onde tem a aplicação desse material? O do efeito fotoelétrico. Se a gente está falando de efeito fotoelétrico e solta elétrons, a gente pode lembrar do quê? Das células voltaicas. É um efeito fotoelétrico. Porque acontece? A luz do sol vem, incide naquelas placas de silício, que são feitas de silício, e cria uma corrente elétrica. Então, ou seja, solta elétrons. Então, tá aí um exemplo prático, que praticamente hoje já virou uma coisa, tá virando cada vez mais popular de ter essas placas fotovoltaicas. Sensores de imagem, né? De um CCD de câmera, isso aqui é um CCD de uma câmera, né? Que também utiliza, porque a luz bate aqui e incide no material, às vezes é uma mistura de silício com fósforo, e tem outros elementos químicos, né? Equipamento de luz noturna também, instrumentação científica, isso aqui é um difratômetro de raio-x, utiliza, a gente põe uma amostra aqui, a gente tem uma câmera de raio-x, desse lado aqui, bate o raio-x na amostra, esse raio-x vai bater na amostra, vai fazer a mesma coisa, vai soltar elétrons. Soltando esses elétrons, a gente consegue identificar o material, a estrutura cristalina desse material. E por exemplo, uma coisa que acho que quase todo mundo já viu, alguns devem ter em casa, é aquele equipamento de medir o oxigênio do sangue. Quanto que está a nossa oxigenação, que a gente põe no dedo, que tem uma luzinha, aquela luzinha vermelha que tende para o infravermelho, que consegue ver quanto que a gente tem de oxigênio no organismo, né? Então, essa é uma aplicação do dia a dia mesmo, do efeito fotoelétrico, que foi descoberto lá pro Hertz, em 1800 alguma coisa, e a gente vem evoluindo até chegar nesse ponto aqui, né? Então, esse aqui é a parte do efeito fotoelétrico. Então,
Vamos continuar um pouco mais na aula. Se alguém tiver dúvida, vai avisando aí que a gente vai tirando, tá? Agora vamos entender um conceito agora do experimento da dupla fenda, que também faz um conjunto ali com o efeito fotoelétrico em alguns pontos. Seria o quê? O experimento da dupla fenda é um experimento mais antigo. Ele é de Thomas Young, de 1801. Ele descreveu esse experimento. É um experimento que foi crucial para compreender a natureza ondulatória da luz. Se a gente está falando de luz, aí fica aquela dúvida: luz é onda ou luz é partícula? Então já pensa assim, lá em 1901, um dos cientistas, esse aqui, né, físico, médico, o pessoal que estuda Egito lá, né, Egito, né, ele descreve esse efeito aqui com interferências de luz. Esse fenômeno aqui é até fácil de fazer aqui em sala de aula, né? Depois dá para cada um fazer, né? Que faz esse experimento da dualidade onda-partícula, né? A ideia é o quê? O experimento é bem simples. A gente pega uma fonte de luz coerente, por exemplo, um laser, que ele não dá aquela dispersão muito grande, né? É direcionada para uma barreira de dupla fenda. Nesse experimento aqui, como a gente faz com uma vela, por exemplo, que é um caso que ele fez, ele colocou uma única barreira com uma fenda para quê? Para a gente fazer a concentração da luz, para fazer um foco da luz, senão é porque a vela pega em todo ao redor, né? Então a gente foca a luz e passa por duas fendas, né? Quando a gente observa, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ondas, vai sair dos dois lados. Então vai sair a onda vai se fazer de um lado e do outro lado. Com isso ele vai fazer a sobreposição, que vai fazer o crescimento da onda, né? Ou vai fazer sumir essa onda, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Aqui está bem descrito, e depois aqui tem mais um alerta aqui para um simulador que a gente vai usar. Então, as flanges claras e escuras de uma tela, do outro lado, né? Numa região construtiva, seria as flanges claras. E destrutiva, as flanges escuras. Então, ou seja, uma interferência construtiva vai fazer o quê? Vai ficar aceso o local, vai iluminar o local, né, da tal franja. A gente vai fazer um experimento, vocês vão ver. E uma destrutiva vai dar aquela construção mais e menos, né? Tipo, aí você vai tirar a média, não vai ter nada, né? Então não vai ter nada. A ideia é o quê? Tá aqui. Se a gente tem só com um furo, a gente vai ter uma distribuição mais ou menos desse caminho aqui. Se a gente fechar esse e abrir o S2, a gente também vai ter a mesma distribuição. Já se a gente tiver as duas, o S1 e o S2 aberto, a fenda 1 e a fenda 2 aberta, o que vai ter? Vai ter a sobreposição de ondas. Né? Então, em algum ponto vai ficar, principalmente no meio, vai ficar maior, aí não vai ter, vai ficar maior de novo, não vai ter, e aí vai indo. Vamos abrir aqui o simulador. Então, pegar aqui, o simulador desse é esse daqui. Deixa eu... Esse aqui é melhor, para a gente começar. Deixa eu parar ele. Então, a gente tem aqui, temos as duas fendas aqui, né? Um fenda 1, fenda 2. Posso mudar o tamanho dela. E a distância dela. Vamos deixar ela aqui, deixar duas fendas. Tirar o gráfico por enquanto. E deixar a intensidade aqui. Vamos deixar no vermelho e vamos ligar aqui. Conforme vai indo, ele vai fazendo pulsos, né, da luz. Então imagine que a luz está sendo uma frequência, né? Ele vai vindo e vai fazendo isso. Então o que vai acontecendo? Nessa condição, olha como vai ficando as flanges. Conforme eu vou mudando a distribuição, ele vai se ajeitando por outros casos. Aqui, ó. Clara, escura, e também, se eu mudar aqui também, ele muda a proporção. Então, ó, tá vendo? Então, ou seja, esse aqui é o efeito da dupla fenda. Isso aqui a gente pode fazer numa vasilha com água, dá pra fazer, né? Isso aqui a gente tá mostrando mais ou menos como funciona, né? Deixa assim, então tem esse aqui. Então ele vai fazendo essas flanges claras, escuras, que são um fenômeno da interferência das ondas, né? Quando a gente fala de onda, tá legal, fácil, né? Vamos parar aqui essa amostra. Opa, deixa eu colocar uma dupla fenda aqui. Tamanho da fenda, vamos mudar esse tamanho de fenda. Não, tá muito grande. Pequena. Isso aqui não dá para adiantar mais. A gente pode ver o quê? Conforme vai vindo, um fóton. Isso aqui é um fóton. Aí ele se separa e bate do outro lado, né? Eu posso vir aqui e trocar para elétrons. Elétron é uma partícula, certo? Deixa eu limpar a tela. Elétrons, incrível que pareça, ele faz a mesma coisa. Conforme
uma onda. E sendo que elétrons é uma partícula, você manda um. Horas passa por uma fenda, horas passa pela outra. Então, aqui do outro lado, a gente vai vendo aonde eles vão se posicionando. E o que acontece? Conforme vai indo, e a gente deixar isso aqui há um bom tempo, ele vai sobrepondo. E a intenção é o quê? Fazer aquela sobreposição de flanges claras, flanges escuras. Então é um efeito da mecânica quântica, da física quântica. Então imagina eles vendo isso no passado, e aí, não tendo todo o equipamento hoje que temos, de entender, de medir, ficou aquela dúvida. Por isso que até hoje a física quântica, a mecânica quântica, que é o nome, a gente pode chamar tanto física quanto mecânica quântica, né? Fica naquele negócio, pode ser, não pode não ser, por causa disso. Imagine que você tem dois caminhos. Ora ele vai passar por um, ora ele vai passar por outro. O que define isso? Não sabemos, porque existe um negócio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza. Porque se a gente olha, a gente pode interferir no instrumento. Se a gente interfere no instrumento, será que aconteceu? Será que não foi por causa da nossa observação que atrapalhou o experimento? Então fica nessa dúvida até hoje sobre isso, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente ainda. Voltando para a aula. Aí depois vocês têm os links aqui dos simuladores, tem outros simuladores que dá para usar. Então, imagina agora, tanto elétrons, que é partícula, tanto luz, vamos dizer, que é onda, ficou nessa dualidade, onda-partícula, dualidade onda-partícula. E essa briga é muito antiga. A dualidade é o principal fundamento da mecânica quântica, que afirma que uma partícula subatômica, como um fóton, ou um elétron, né, um próton, seja o que for, uma outra partícula, né, exibe propriedades particulares como onda. Mas se ela é uma partícula, como ela existe propriedades como onda? Então essa briga ficou durante muitos anos. Essa briga começou lá no século XVII com Newton. O mesmo Newton das leis de Newton, ele já estudava. Para Newton, a luz era partícula. E ao mesmo tempo, eu tinha o Hegel, que era outro físico, que falava, não, a luz é onda. Então ficava nessa dualidade, onda-partícula, onda-partícula. E essa briga veio vindo. Aqui, ó, Newton falava que era partícula, Hegel falava que era onda. Quando Maxwell veio, ele definiu as ondas eletromagnéticas. Então definiu que é onda. Aí Hertz faz o experimento e define que é partícula. Então ficou nessa briga entre todos os cientistas até então. Até se chegar num consenso que o Einstein propôs naquele artigo que a luz tem duas naturezas. Ora sendo partícula, ora sendo onda. Então por isso que a gente chama de fótons. Fótons pode ser partículas como pode ser ondas. Fótons quer dizer uma quantidade pequena de material, ou seja, um único material, né? Então, horas ela se comporta como uma partícula, um particulado mesmo, a luz, e horas ela conforma com uma onda sonora, que ela se propaga a onda sonora, do mesmo jeito. Então, por isso ficou. Então, hoje em dia, se alguém perguntar, a luz é onda ou a luz é partícula? É os dois. Tudo depende da sua observação, praticamente. Que aí entra as partes meio estranhas da mecânica quântica, né? Então, com esses experimentos da dualidade onda-partícula, veio então o princípio da suposição, né? Que é a capacidade de uma partícula existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, que é o fundamento da física quântica. Baseando nessa tecnologia, a computação quântica vem o quê? Vem o qubits, que são os bits quânticos. Pode ser representado em muitos estados. Ele pode, lembrem, bits ou é 1 ou é 0. Ou é 0 ou é 1. E no qubits, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. A gente vai estudar qubits ainda nessa disciplina. A gente vai estudar bem o que é um qubits, que a gente vai ter que estudar a esfera de Bohr, que define essa ideia toda aqui, né? E para isso, na criptografia quântica, utilizando a natureza quântica das partículas, é mais seguro. Imagina você fazer um negócio que pode ser uma coisa, pode ser outra, mas ao mesmo tempo você tem que saber o que é. Então, é uma natureza que a gente está usando tudo, né, para isso. Da dualidade de uma partícula. Deixa eu ver aqui, tem mais uma marcação minha? Acho que tem mais alguma coisinha aqui que eu tinha deixado pra gente ver. Deixa eu ver se é agora.
Esse aqui, por exemplo, é a da que se fica aquela das flanges, né? É um videozinho, né? Tá sem som aqui. Que é o quê? Ele manda uma luz, que ele faz a divisão dessa luz, 50% para cada lado, bate no outro espelho, volta. No que volta, é o interferômetro de Max Mirror, né? E ele faz toda essa flanges de altas e baixas também, né? Esse experimento, que é um dos experimentos que a gente vai comentar mais pra frente, pra gente definir como que a gente faz o transporte das informações num computador quântico. Ele usa, um dos métodos é usar esse tipo de ideias de como fazer um qubits se mover, né? Então ele faz, tá vendo, né? Se é junto, se tá igual, se tá uma para cada lado, né? Uma positiva ou negativa, dá 0. Se tem as duas coerentes, soma ela, temos 1. E se a gente tem no meio do caminho, a gente tem o horas tem baixo, horas tem pouco. Daí que vem a ideia do qubits, né? Vamos voltar para a aula. Tá aqui, né? Vamos lá, continuando. Então, o experimento da dupla fenda. Vamos fazer um experimento matemático sobre isso. Em um experimento de dupla fenda, uma luz laser de comprimento de 600 nanômetros, está lá próximo do vermelho, né? É usada. As fendas estão separadas por uma distância de 0 milímetros e a tela de observação, onde ela vai fazer, está a 1 metro da fenda. Determine a distância y entre a flange central, ou seja, a primeira flange, e a primeira central, né, que é a flange 0, que é aquela primeira, até a primeira flange clara de ordem 1. A fórmula é essa, né, que vai ser o quê? O comprimento, vamos lá, YM é a posição das flanges, é o que a gente quer saber. Qual que é a diferença entre a primeira e a segunda, a distância? M é o número de flanges que a gente quer apenas uma flange, né, a primeira delas. Gama, quer dizer, desculpa, gama não, lambda, tá, gente? Sinalzinho de lambda. É o comprimento de onda, 600 nanômetros, 600 vezes 10 a menos 9 metros, a distância que tá e a distância entre as fendas, né? Então vamos ver aqui. Então, colocando tudo isso aqui, né? Então a gente quer saber. Fazendo a multiplicação, né? Esse fica igual, manteve. Vou fazer aquele esquema que eu faço sempre, né? Separo para a gente poder fazer na mão. 600 dividido por 0,1 dá 6.000. Aqui mantém. Pego de baixo, joga para cima, vira mais. Então vai ficar desse jeito. Menos 9 mais 3 dá menos 6. E agora vamos ajeitar as casas das vírgulas. 6 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, 6 milímetros vai ser a diferença entre a primeira e a segunda. Seria isso daqui, pessoal. Para quem não entendeu legal. Opa, pegar isso aqui, ó. Seria a distância dessa daqui, que é a central, até a próxima, clara. Ela tem a distância de 6 milímetros. De uma aqui a outra. Isso muda conforme a gente vai mudando, né? Se a gente mudar aqui, a gente vai mudar a distância entre elas, ó. A primeira tá aqui, já vai para lá. Então, conforme vai indo, né? Então, e conforme vai trazendo elas, a gente pode ver que elas vão mudando a intensidade, né? A distância entre elas. Vamos ver aqui um tempinho só para ver se ela cresce. Ó, a primeira tá aqui, aí tem nada aqui, aí começa a próxima. Então, tá vendo? Então, conforme vai dando a distância entre as duas fendas, o tamanho da fenda, a distância entre elas e a distância dela até o observador, que seria aqui a parede, vai ter essa pequena diferença, né? Um exercício mais mental pra gente aqui, né? Explique como o experimento da dupla fenda demonstra a dualidade onda-partícula da luz, né? Então tá aqui, né? Para a dualidade onda-partícula da luz, no experimento dupla fenda, a luz passa pelas duas fendas interfere consigo mesmo, criando um padrão de flanges claras e escuras, ou seja, aquela hora que a gente viu que elas passam e elas se interagem. E no experimento com elétrons, né? Se fosse um elétron, né? Quando o experimento dupla fenda é realizado com um elétron, um de cada elétron em vez da luz, um padrão de interferência similar é observado. Mesmo disparando elétrons por vez, o padrão de interferência continua, que nem a gente viu, que a gente soltava um elétron, ele ia para um lado e para o outro, né?
acho que já deve estar bom lá pra gente ver como ficou o experimento. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai criando aqui conforme vai indo. Vamos ver se até o final da aula como que ele vai ficando essa distribuição aqui. Por exemplo, aqui já não tem nada e aqui tem bastante, então ele vai criando. Ele tá aí fazendo, vamos deixando fazendo até o final da aula para ver como ficou. Aplicações da dupla fenda, né? A gente pode usar em microscopia eletrônica, até trouxe uma imagem aqui. Isso aqui é um fio de cabelo no couro cabeludo, tá? Isso aqui é um experimento, então só para vocês verem como que é o nosso cabelo, né? Pode ser. Podemos usar em comunicações e sensores. E na computação quântica, o que que faz? O princípio da suposição e interferência são fundamentais para o fundamento do qubits, que é o que a gente está falando ali. Lembra que eu comentei tudo? Que a gente vai falar mais pra frente, que é o principal. E na criptografia quântica, né, utilizando o princípio da interferência da suposição, garantindo a segurança da comunicação. O protocolo de criptografia quântica BB84, que a gente vai comentar mais pra frente, eu vou falar exatamente esse protocolo, é baseado na natureza da mecânica quântica, das prevenir a interferência entre eles, né? Tendo a interceptação, vai vindo, e a gente vai trabalhar bastante. A gente vai falar desse protocolo mais pra frente. Especificamente desse protocolo, que ele foi praticamente o primeiro protocolo que ele veio. Só pra você ter ideia, gente, 84 aqui quer dizer de 1984. Já fica o spoiler aí da informação. Agora mais um pouco da interpretação quântica, né? Então, o princípio da suposição é o nível quântico de partículas como elétrons e fótons pode existir entre múltiplos estados ao mesmo tempo. Esse princípio é fundamental para a computação quântica e outras tecnologias emergentes que está vindo cada vez mais, né? Por isso que a gente está estudando esses fenômenos, porque não adianta a gente falar de partícula, falar de onda, tudo, se a gente não tem uma pequena ideia de como é a mecânica quântica do processo todo, o efeito fotoelétrico, a dualidade onda-partícula, experimento da dupla fenda, né? A gente tem que ver todo esse conceito para a gente conseguir entender onde a gente quer chegar ainda, né? A observação e o colapso da função de onda, que eu vou falar com vocês na próxima aula, é observado por uma partícula quântica, causando o colapso em uma função de onda de um estado específico. Então, seja, a gente tem uma equação matemática que define o estado, conforme a gente vai mudando algumas variáveis sobre isso. E aqui está o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Não é possível determinar simultaneamente, com precisão arbitrária, a posição e o momento de uma partícula. Aí a gente vai entrar num problema muito grave, que é um dos principais problemas atuais da computação quântica, que é o que atrapalha um pouco, por isso que a gente tem que ainda está meio começando essa ideia, mesmo que ele já está há mais de 20 anos trabalhando com o conceito de computação quântica, só nos últimos 5 anos, mais ou menos, que a gente começou a ter equipamentos para fazer isso, mais ou menos, que a gente ficou sabendo. Claro que deve ter um instituto de pesquisa que deve ter feito há mais tempo, mas não deu certo, tudo vai. E esse precisa de certeza fala o quê? Ou a gente vai saber a posição dele, onde está a posição, então, ou seja, eu estou com um objeto aqui. Se eu vou vindo, eu vejo a posição. Ou eu vejo o momento. O momento é quando ele estiver andando. Então, ou seja, se eu acabei de ver, ele está vindo aqui. Mas ele já está mais para frente. Será que... Então eu tenho que fazer a compensação do tempo. Eu vi ele passou, eu vi ele aqui, nesse exame, mas ele já está aqui. Eu sabendo a velocidade que ele está, o caminho que ele está indo, eu consigo prever para que lado ele foi. Então tem que entrar todas essas probabilidades, né? E a relação dos fenômenos, agora que a gente está fazendo com a mecânica quântica, né? Computação quântica. Então, para a próxima aula, o que a gente vai já começar a ver? Vai ver o quê? Também conhecido como qubits, fala-se qubit, né? Ou simplesmente qubits, ou bit quântico. Eu uso o termo qubits. Eu uso esse termo. Pode dizer, alguns usam desse, outros usam outro. Então, vocês podem ver em diversas literaturas algumas coisas diferentes. Desculpa aí, pessoal. Opa, aí, pronto. Sua informação, né, por sua informação de zeros e uns, né? Ao contrário do bit comum. Suas informações podem sobrepor os estados. Então, seja, no bit comum, ou é 0 ou é 1. No qubits, ele é 0 ou ele é 1 ou 0 ou o meio dos dois, que é definido por essa formulinha aqui. Baquete de 0 mais baquete de 1 dividido pela raiz quadrada. Isso aqui é a esfera de Bohr, tá, gente? A gente vai estudar isso aqui nas próximas aulas. Só pra gente ver o que eu quero mostrar aqui, gente, o qubits. 1 qubits equivale a 1 bit, até aí de boa. 2 qubits equivale a 4 qubits. 3 qubits equivale a 8 e assim vai. Ou seja, para eu ter
uma quantidade de 512 bits, por exemplo, eu preciso só de 9 qubits para definir um valor que eu precisava de 512 bits. Ou seja, eu acabei reduzindo a quantidade de informação que eu preciso ter, de quantidade de matéria, dados, para eu ter uma informação. Eu reduzi para 9 dados, vamos dizer, uma informação que eu precisava de 512 dados. Então, ou seja, olha como que ele está reduzindo. E outros aspectos também que a gente vai estudar, né? Só para vocês terem uma noção, o estado do qubits, né? Um qubits, né? É o menor menor unidade de informação de um computador quântico. Pode estar em combinação com dois estados ao mesmo tempo. Isso significa que a representação de misturas de estados, zeros e uns, né? Então tá aqui. Aqui está a função de onda, né? Que é igual a alfa, o primeiro qubits, mais o primeiro estado do qubit, mais beta, o segundo estado do qubits. Onde alfa e beta são amplitude de probabilidade. Então a gente vai trabalhar com as probabilidades de onde ele pode estar. Daí que vem toda essa incerteza. Ah, é 0 e 1 ao mesmo tempo, mas existe uma probabilidade de ele ser 0, tem mais chance de ele ser 0 que mais chance de ele ser 1. Então, aí vai. E conforme a gente vai indo, tem um entrelaçamento entre o qubits, né, que aí é o negócio que pega grande. Então, para uma função φ, 1 sobre raiz quadrada de dois estados de qubits para outros dois estados de outros 2 qubits, né? Que a gente vai estar estudando mais para frente, tá? Então, gente, esse aí é só para a gente começar. A gente vai fazer alguns exercícios ainda sobre todo esse material, tudo que eu passei. Calma, não precisamos ficar tão assustado. A gente vai chegar a entender essas equações matemáticas que saem do contexto comum, né? São umas equações mais voltadas da física, que nós da engenharia quântica agora temos que saber, porque se a gente vai mexer com computação quântica, a gente tem que saber todos esses conceitos por trás, né? Então tá aí, gente. Dúvidas com certeza vocês vão ter, né? Então eu só fecho essa aula com uma... Falam que foi o Niels Bohr, o cara que fez o átomo de Bohr lá, o físico e químico Niels Bohr, definiu, é um dos caras que precursor a mecânica quântica, né, esse conceito todo, ele descreveu essa frase. Qualquer um que não se choque com a mecânica quântica, opa, tem uma vírgula no lugar errado, né? É porque não entendeu. Então, ou seja, se você não se chocou com ela, porque quer dizer que ainda você não entendeu ela como ela é, tá? Então tá aí uma frase pra gente ficar pensando. Já trabalho com isso há alguns anos e até hoje, só que sempre me surpreende essas ideias. Cada vez que eu leio um assunto a mais sobre mecânica quântica, agora com computação quântica, juntando todo o conhecimento da mecânica quântica com a computação quântica, cada vez o negócio fica mais obscuro, vamos dizer, né? Então, pessoal, até a próxima aula e depois eu passo alguns materialzinhos aí extra que vocês quiserem ler, pode ler. Sugiro ler, não vai cair na prova, mas é bom sempre ler esses outros materialzinhos. Obrigado, até mais, pessoal.